Olá pessoal, boa noite, boa noite. Hoje, dia 10 de setembro de 2025 e eu começo agora a minha live semanal, como faço então frequentemente. E hoje eu tenho um tema muito interessante. Eu nunca fiz uma live com esse tema, muito embora já tenha abordado os temas separadamente. Mas eu quis juntar justamente esses temas porque eu sei que uma coisa tem a ver com a outra. E eu sei, tanto pela minha prática clínica como através de estudos, né, bem embasados, que a gente tem grandes alterações quando a gente está na menopausa. Isso é sabido por todo mundo. Mas eu estou me referindo, gente, a alterações gástricas intestinais. O assunto é sério. O assunto é bem delicado e eu digo para vocês uma coisa, e pouca gente desperta ou tem essa visão, né? Desperta essa coligação, né? Entre menopausa e distúrbios, alterações gástricas intestinais. Só quem estuda, só quem faz a prática clínica é que começa a entender bem e ter esse tipo de visão, para poder tratar o paciente de uma maneira ampla, adequada, né, efetiva, né, que realmente ele consiga ter tudo aquilo que ele precisa, que é qualidade de vida. Afinal de contas, uma mulher na menopausa tem quase metade da vida adiante. Então, eu sou Roseli Rossi, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, funcional, integrativa, com especialidade em gastroenterologia, em saúde da mulher, e por isso que também me sinto muito à vontade de estar falando não só sobre a menopausa, mas também como as alterações gástricas intestinais, tá? Eu recebi várias perguntas, mas eu quero também dizer para todas vocês que estão aqui, né, que entraram aqui na live, que vão começar a entrar, né, enfim, para as pessoas que participarem dessa live ficarem bem à vontade para poder estar questionando, tirando as suas dúvidas com relação a isso, tá? Então, vamos entender que assim, a menopausa ou a perimenopausa, o climatério, né, que é aquele tempo que antecede a menopausa, porque a média de mulheres na menopausa, que é depois de um ano sem menstruar, é 50 anos, né, gira em torno disso. Só que a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter alterações hormonais, deficiência na produção de hormônios. E já a partir dessa idade, você já começa a ter, ou pode começar a ter, alterações gástricas intestinais também. E isso pode começar a aparecer nessa idade, ou então para as mulheres que já têm problema antes dessa idade, isso pode começar a vir piorar, justamente pela falta dos hormônios que começam a ser sintetizados, principalmente estrogênio, progesterona, né, que vão ser os grandes maestros aí, né, os grandes responsáveis por tantos sintomas que afetam tantas mulheres e causam tantos prejuízos na qualidade de vida. Então a gente sabe que a mulher tem os fogachos, a irritabilidade, o sono, a memória, né, tem vários problemas, parte estrutural, ganho de gordura, perda de massa óssea. Mas, além disso, a gente também tem, pela falta estrogênica, uma alteração, por exemplo, na produção de suco gástrico, na motilidade digestiva, na composição da microbiota intestinal, né? E isso tudo começa a acontecer quando você tem uma queda estrogênica. O estrogênio também, ele é um anti-inflamatório, ele é um protetor para a mulher. E a gente pode ter, até em virtude dessa alteração da microbiota, uma desbiose intestinal. E a sua desbiose intestinal, então, será que eu posso ter o gatilho pela essa questão de ter uma redução no estrogênio, desenvolver uma desbiose intestinal? Sim. Por quê, gente? Eu falei que se piora a motilidade, piora a digestão. Se piora a digestão, eu vou estar entregando talvez para o intestino um alimento que foi mal digerido. E alimento mal digerido é alimento de bactéria ruim. E essas bactérias ruins podem produzir substâncias pró-inflamatórias
E como eu falei, estrogênio também ajudaria na anti-inflamação, eu não tenho estrogênio, e aí eu começo a ter essa inflamação de baixo grau, eu posso ter essa desbiose, como eu te falei, tanto constipativa quanto diarreica, e posso ter, inclusive, aumentar a permeabilidade do meu intestino, ou seja, o leaky gut, que a gente fala. E aí começam a acontecer até problemas, alterações decorrentes dessa permeabilidade do intestino, o intestino fica furado, como a gente fala, rasgado, e começa a acontecer problemas a nível sistêmicos. Então vocês vejam que se a gente não tiver esse olhar, essa visão para tratar a mulher na menopausa, no climatério, né, sabendo que em virtude da queda hormonal ela pode apresentar uma piora ou iniciar um problema, uma alteração gástrica intestinal, eu não vou estar olhando essa mulher como um todo, eu não vou estar ajudando essa mulher como poderia ajudar de uma forma ampla, abrangente. É isso que eu quero fazer vocês entenderem. A progesterona, ela também tem alterações nesse período. E progesterona em alta pode te dar constipação, como se você tivesse, às vezes, quando você está para menstruar, por exemplo, você não fica com o intestino mais parado. E quando a progesterona baixa, parece que dá uma diarreia, ou seja, o intestino fica mais acelerado. Então veja que não é só o estrogênio que pode desencadear problemas gástricos intestinais. A progesterona também pode ser responsável por essa alteração que você possa vir a ter. Então, a gente tem na menopausa mais risco de ter constipação intestinal por causa dessa motilidade que fica comprometida. E, gente, o que te leva à constipação? Mais mau humor, mais irritabilidade, mais falta de energia, a mulher fica mais enfesada, como eu falei, cria essa desbiose intestinal. E também, não esqueça, se eu tenho as fezes mais presas, eu estou segurando ali, ficam 2, 3, 5 dias sem evacuar, eu vou ficar com um desconforto grande, com uma distensão abdominal, com mais gases. Eu posso aí desenvolver mais intolerâncias alimentares, elas podem se pronunciar mais nesse momento, onde eu tenho aqui um intestino já comprometido. Além disso, se meu intestino está comprometido, eu também tenho uma comunicação com o meu cérebro e aí eu vou ficar mais ansiosa, mais irritada ou mais deprimida. Por quê? Porque o meu intestino está com uma desbiose. Está com uma desbiose porque eu tenho menos estrogênio. Entenderam essa coligação, gente? Olha como esse assunto é sério. Então, às vezes esse estufamento, já está estufada porque aumenta a gordura abdominal quando você está na menopausa. Essa gordura visceral aumenta. E se você tiver com retenção de fezes, piora mais ainda. Fica com uma barriga ruim, horrível. Parece que você está grávida e não na menopausa, né? Uma coisa estranha, mas é horrível. A mulher fica se achando péssima nessas condições. Péssimas esteticamente, péssima a nível de saúde, porque ela se sente mal. O bem-estar aí, ó, passou longe. Então você que está aqui me vendo, você deve ter algum problema desse sentido ou não. Caso você esteja na menopausa, esteja no climatério, você já está sabendo o porquê disso está acontecendo, né? Que essa é uma das grandes causas possíveis de estar tendo essa barriga enorme com distensão, com gases e tudo mais. Refluxo, gente, é muito mais fácil a mulher a partir dos 50 anos ter refluxo. E se você tem uma gastrite aí associada, porque você tem uma falta de motilidade, se você tem uma falta de produção de suco gástrico, você pode gerar uma inflamação gástrica. Quantas e quantas mulheres que eu recebo com uma endoscopia, com uma gastrite, com uma esofagite, isso é comum. Quer dizer, o que deveria ser exceção, hoje é comum. Porque isso pode acontecer não só pela idade, mas pela falta do hormônio, né? Agora, imagine se essa mulher ainda come mal, se a alimentação dela, na maioria dos dias, for uma alimentação ruim. Aí piorou todo esse cenário. Então, refluxo, gente, quando você vê lá esofagite,
que pode ser uma esofagite erosiva, uma esofagite leve ou moderada, enfim, é refluxo. É esse suco gástrico que mesmo em pequenas quantidades sendo produzidas, é ácido. E quando sobe para o esôfago, que não deveria, né? Porque esse esfíncter está frouxo por causa da inflamação do seu estômago, você vai ter aqui, né? O esôfago, ele não tem uma mucosa preparada para receber esse suco gástrico, que é ácido. Você vai começar a ter uma inflamação no esôfago. Então, às vezes, pigarra, tosse, a voz começa a ficar rouca, ou então você pode ter aquela arroto toda hora. Isso tudo são sintomas de refluxo, né? E aí eu tenho que saber tratar isso, mas saber que ele foi desencadeado também porque ela tá com uma alteração hormonal. Então é imprescindível a gente saber que isso pode te levar a ter mais chance de ter o refluxo. Pode ter também uma dor a gente fala uma dor intestinal meia difusa ou até inespecífica, você não sabe especificá-la muito bem. Eu posso ter um desenvolvimento muito mais fácil de ter síndrome do intestino irritado, é muito comum acontecer, e não só isso, inflamações intestinais, como eu posso desencadear nessas condições mais facilmente uma colite, um Crohn. Eu posso desencadear e aparecer, despertar uma doença celíaca. Eu posso ter o genes de doença celíaca, mas ele não despertou até o momento. Eu não ativei esse genes, eu posso ativar ele na menopausa, com uma queda hormonal. Né? Ter, como eu falei para vocês, a síndrome do intestino irritado também é possível que possa acontecer nesse momento de vida. A mulher está mais irritada, a mulher está mais estressada, ela faz opções piores na alimentação dela, ela está com falta de hormônio. Então, olha, tudo isso está canalizando para você desembocar em doenças gástricas intestinais. Então, a gente precisa saber disso. E outra coisa, gente, como eu falei, intolerâncias alimentares podem ser adquiridas nesse momento de vida da mulher, né? Por quê? Porque ela tá com uma dificuldade de digerir, e os alimentos que ela vai consumir em maior frequência pode ser aqueles alimentos ou grupo alimentar que vai dar mais problema para ela, e ela vai se tornar intolerante. O que quer dizer intolerante? Intolerância alimentar. Eu não tenho tolerância, eu não consigo digerir aquele alimento, né? E geralmente é a parte proteica do alimento, que pode ser a caseína do leite, que pode ser só intolerância à lactose, que pode ser ao glúten, que pode ser uma intolerância para você digerir os food maps, que são aqueles carboidratos fermentáveis, né? Que a gente tem vários alimentos que são saudáveis, mas são ricos em food maps, né? E aí ela fala, não sei mais nem o que eu comer, porque tudo que eu como me estufa, né? Tem quantas pacientes que às vezes não conseguem nem sentar aqui na cadeira porque estão sem fechar o zíper da calça com aquela barriga estufada, né? Então isso tudo são probabilidades de estarem acontecendo, né? Um risco maior de acontecerem em virtude de quedas hormonais, tá? Até doença diverticular, viu, gente? Oi, Eunice, aqui, ó, Fábio, a Thalis Salvini, eu vou responder sua pergunta, viu, que eu sei que você me encaminhou. Aí, aqui, ó, Anaresende, é isso, 618. Doutora, para quem retirou a vesícula, fica pior ainda? Sim, vai ficar pior ainda, porque você fica sem vesícula, você fica com uma... Não digo totalmente incapaz, né? Porque o seu corpo vai ter depois uma adequação para isso, mas para a digestão das gorduras. E quando você começa a pingar sais biliares o tempo inteiro lá no intestino, e não mais a nível de um comando da vesícula biliar, só quando você come gordura, porque você não tem mais a vesícula, você vai fazer também uma alteração na sua microbiota intestinal. Então, para as mulheres que já fizeram a cirurgia da retirada da vesícula,
que já tem uma alteração na microbiota, quando chega na menopausa podem ficar pior, tá? Há uma alteração pior ainda e uma dificuldade, uma intolerância talvez maior de fazer digestão de gorduras. Bonifácio, boa noite, boa noite, boa noite. Yolanda, aqui, vamos ver. Lucimar, um beijo para você, boa noite, doutora, ai que legal. Renata, doutora, eu tenho síncope vasovagal, que é sempre associada a uma dor na barriga, uma diarreia, sinto a dor, minha pressão cai, minha vista escurece, acabo desmaiando e tenho 43 anos. Bom, Renata, sinto lhe dizer que assim, essa idade que começa a ter uma redução da produção de hormônio, isso pode se intensificar esses sintomas. E que a gente tem sim, a síncope do vaso vagal é uma alteração crônica, né, sua, que a gente só tem como modular. Então tem algumas estratégias na alimentação que a gente pode estar fazendo sim, tem alguns alimentos que são contraindicados, todos os alimentos que mexem com a sua pressão. Mas essa questão de transtornos, de alterações gástricas e intestinais podem acontecer também por conta não só dessa pressão e de toda a síncope, né, que pode trazer essa sintomatologia, mas também de alimentos que podem estar intensificando e também da questão hormonal. Então, é imprescindível que nesse momento de vida você tenha uma assistência melhor, né, um profissional para poder estar aí, né, um nutricionista. Não estou puxando a sardinha para o meu lado não, né? Mas já te falando que precisa ter eu tenho vários pacientes que têm síncope do vaso vagal e tem algumas alterações que a gente tem que fazer na alimentação justamente por isso, para amenizar esses sintomas. Por exemplo, chá verde, o café, açúcar, farina, essas coisas não podem ser consumidas, né? Tudo que tem cafeína, não, gengibre, eu não coloco nada disso para os pacientes que têm esse tipo de problema. E aí tem que ter essa visão para você na parte hormonal, né? Também porque entra nessa fase da mulher. Valdelice, um beijo para você. Aqui, ó. A Thali Salvini fala assim: eu sou super magra, mas com barriga de grávida, sempre enorme, parece que vai estourar. Tenho sensação de saciedade tardia. 2 a 3 horas após comer, me sinto muito cheia. Barriga muito distendida. Então, isso muito provavelmente você deve estar com um erro na sua alimentação, tá? Às vezes a gente fala, não, mas como eu tô comendo super saudável, doutora, não sei o que é, né? Então, porque eu como legumes, eu como verduras, eu como frutas, eu como cereais integrais, gorduras boas, o que será que tá me dando toda essa sintomatologia? Pois é, será que você é uma pessoa que tem que reduzir o food maps, que são carboidratos fermentáveis? Então, gente, abacate é rico em food maps, mas ele é uma gordura boa, talvez não seja boa para você, né? A primeira coisa que as pessoas fazem é só tirar o glúten e o leite, e às vezes só o leite não, eles tiram só a lactose, não sei se é seu caso, mas isso não resolve. Né? Às vezes você pode ter uma intolerância à aveia. A aveia é excelente, mas às vezes não é para você. Então a gente precisa fazer uma investigação melhor, né, para adequar um cardápio que seja coerente para você nesse momento, porque se você está distendendo é porque você está comendo alguma coisa, se expondo a alguma coisa que você não tem capacidade de digerir. Então você fermenta, você produz gases. Justamente por isso, é alimento mal digerido que vai causar desbiose intestinal com a proliferação de bactérias ruins, causando esses sintomas. Então, é isso que a gente vai ter que tratar. Não dá para falar, e não dá para falar, é isso. A maioria das vezes, pode ser só o leite e o glúten, tirar farináceo, tirar açúcar, tirar fibras que são insolúveis, que vocês já vão saber quais são, mas às vezes não é só isso. Pode ter mais coisas aí envolvidas. E se você tá nessa idade, após os 40 anos, já com uma alteração nessa produção hormonal, isso vai piorar, tá? E eu vou responder a sua pergunta depois, tá? Que agora, vamos lá. Já fiz todo exame, não aparece nada, já fiz dieta low food maps, tratamento com SIBO, mas esse teste é negativo e nada resolve. Me alimento super bem. Tenho 46 anos, então, está na pré-menopausa. Então,
a gente tem que ter um olhar diferente. Você pode negativar para SIBO, você pode fazer, precisa saber se você fez uma low food maps adequada, se você tirou alimentos que são fermentativos, não é só food maps, tem que ver o que você consegue tolerar hoje, digerir. Então, assim, precisa de uma investigação melhor. Com certeza, porque senão você não está apresentando esses sintomas todos, tá? E a gente sabe que isso tudo até dificulta ganho de massa muscular. Oi, Diego, aqui, vamos lá. Arlene, por que quem tem insolência, intolerância à lactose, quando consome lactose, o intestino prende? Porque às vezes, Arlene, não é só a lactose, às vezes é a proteína, é a caseína. Então não adianta você só tirar a lactose. Tá? A lactose é o açúcar do leite, mas às vezes você precisa tirar a proteína, que é a caseína, a principal proteína do leite. Boa noite, doutora. Com saber se estamos com falta de enzima por conta da falta do ácido no estômago. Quando você tem empachamento depois que come, aquela pessoa que tem má digestão, que arrota, que fica um tempão com aquela comida parada no estômago, que sente esse desconforto, é aquela pessoa que tem azia, tem arroto. Isso já dá a entender que você tem uma alteração na produção de suco gástrico. Isso pode te levar a ter uma gastrite, que pode ser justamente por essa alteração, por essa fermentação, uma alteração de microbiota no seu estômago. Não pensa que a gente tem bactéria só lá no intestino, também tem no estômago. E com a idade a gente tem uma redução, inclusive na menopausa, redução de suco gástrico, diminuição dessa motilidade. E a gente tem hoje suco voltado só para isso. Então, quando você faz o teste de tirar alimentos que são mais inflamatórios, alimentos de difícil digestão, né, dar alimentos de uma fibra que não seja tão insolúvel, mas mais solúvel, ajuda bem, muda essa alimentação, os hábitos alimentares, e ainda a pessoa ficar com esse empachamento, aí eu tenho que dar as enzimas digestivas, porque às vezes você não está produzindo em quantidades adequadas. Enzimas digestivas, a gente tem que dar às vezes uma betaína, que também a betaína vai aumentar a produção de suco gástrico, ou alecrim na forma de tintura, que também aumenta a produção de suco gástrico, porque, olhem, vocês podem achar até estranho, mas a maioria das pessoas tem muito mais probabilidade de ter falta de suco gástrico do que excesso de suco gástrico, tá? Geralmente eu tenho uma hipocloridria, né? Por isso que eu tenho uma gastrite, por isso que eu tenho empachamento, por isso que eu tenho estufamento, por isso que eu vou desenvolver essas intolerâncias e tudo mais, tá? Inclusive, quem tem hipocloridria é muito mais fácil desenvolver até a proliferação do H. pylori, porque o H. pylori é uma bactéria que só vai ser proliferada num estômago que não está tão ácido, porque o ácido no nosso estômago, ele é um antisséptico. Ele inibe a proliferação de bactérias. Bactérias não conseguem se proliferar em meio ácido. Se ele tiver com uma acidez adequada, de 1,5 de pH. Se você já tiver uma alteração de pH estomacal, que já não está tão ácido, não está produzindo tanto suco gástrico porque está na menopausa ou por outros fatores, você tem até inclusive um risco maior de desenvolver o H. pylori. E inclusive o H. pylori ele produz substância para poder alcalinizar mais ainda o pH do estômago, para diminuir a acidez do estômago e conseguir sobreviver lá numa boa, né? Então a gente tem que ter essa visão também. Olha lá, hein, gente? Então, outra coisa importante é que a gente diminui também o estrogenoma. O que é estrogenoma? Estrogenoma são as bactérias que produzem, que metabolizam lá no intestino os estrógenos. Como você tem baixa produção de estrógeno, você vai ter baixo estrogenomas, tá? Que é esse tipo de bactérias que vão metabolizar estrogênio. E com isso você pode não só desenvolver todo esse problema gástrico-intestinal também, mas também comprometer a saúde óssea, tá? Isso também tem que ficar bem claro. E também o seu metabolismo como um todo, né? Então, uma outra coisa importante, eu falei de desenvolver doença celíaca, Crohn, colite, né, doença diverticular, mas também a gente não pode esquecer do câncer coloretal. Gente, o câncer coloretal também pode acometer uma mulher mais facilmente na menopausa.
É sério isso, gente. Vocês sabem que o câncer coloretal está entre o terceiro dos maiores incidências de câncer. Nunca a gente teve tanta incidência de câncer, esse aumento de câncer de colo retal, como a gente está tendo. E a gente sabe que grande parte é por erros alimentares, mau estilo de vida, isso é fato. Mas a idade também pode te dar isso, mas a menopausa pode também te dar isso, tá? Pode ter um indício maior. Se eu dou as costas para isso, igual hoje eu recebi uma paciente aqui, o que o médico fez? Deu laxante, porque ela tem constipação há anos. E acabou-se. Não falou mais nada para ela. Toma o laxante, toma o pantoprazol, toma a cibastatina. E é isso, são esses medicamentos que os médicos costumam dar. A grande parte, eu não vou generalizar. Mas para alimentação, dão as costas. Nem indicam nutricionista, porque eu sei que eles não podem falar nada sobre nutrição, porque eles não estudam nutrição, nem suplementos, né? Por isso que eles descreem disso. Mas pelo menos indique uma nutricionista. Não dá laxante para uma pessoa que tem constipação, né? Há anos. Uma baita desbiose intestinal com vários problemas decorrentes, né? Aí o que acontece? E com uma idade de 75 anos. Só isso que eu vou dizer para vocês, olha só. E vamos lembrar também que a mulher na menopausa tem uma alteração em cortisol, tem uma alteração em sono. Os fogachos não fazem você dormir direito. A insônia é uma coisa, com fogacho você acorda, né? E fora isso, o cortisol também está alterado, a gente fica mais irritada. E quando o cortisol está alterado e você tem má qualidade de sono, você também vai ter todo um comprometimento na motilidade do seu estômago, barreira intestinal vai ser comprometida, sua digestão, né? E constipação, ou diarreia, desbiose, o inchaço, porque cortisol, tanto é que quando você está estressada, você sabe que sua digestão é horrível, você sabe que quando você está estressada, você nem vai, não consegue evacuar direito, ou tem muita diarreia. Né? As mulheres têm esses dois extremos, quando estão nervosas, ou solta o intestino ou prende o intestino. É impressionante, isso acontece. Imagina você ficar à noite sem dormir, né? Vai ficar mais irritada ainda e ainda prende seu intestino. Você vai ficar mais estressada e começa a ter esse ciclo vicioso. Mais estresse, mais cortisol, né? Mais cortisol, dorme pior, começa a ter até os sintomas à noite. Pior, né? Vem esses fogachos e toda essas lembranças ruins, pesadelos, acorda, não consegue evacuar e assim por diante. Aí vai fazer escolhas alimentares erradas durante o dia, justamente porque tá com toda essa alteração emocional. Então, gente, isso tudo é ruim. Agora, vamos falar de alimentação? Porque nós estamos na metade da nossa live. Eu vou beber água e vou falar sobre isso. Peraí, me aguarda. A Socorro falou, boa noite, doutora, tô com meu colesterol 301. Então, não dá pra mim olhar só para um colesterol, né, total. Eu tenho que ver um HDL, eu tenho que ver triglicéridos, eu tenho que ver insulina. E não é dando remédio para todo mundo que a gente vai baixar colesterol. Nem sempre o colesterol alto para algumas pacientes que não têm outras inflamações do corpo, outras alterações, uma PCR, uma ferritina, homocisteína alterada, é pra gente se preocupar tanto. Então, calma, gente, colesterol é bom, não é ruim, ele tem várias ações importantes no nosso corpo, tá? Mas a gente tem que olhar o todo do exame, não é só colesterol total, não é para se desesperar. E a gente tem vários outros suplementos hoje, ômega 3, Vasguard, tem policosanol, a gente tem muitas coisas interessantíssimas, bárbaras, o arroz vermelho fermentado, que a gente pode estar utilizando, alimentação, exercício físico, tudo isso para melhorar toda essa parte circulatória e diminuir o risco de doença cardiovascular. Não estou dizendo que a civastatina não seja importante, que tem que ter caso que a gente precisa usar, sim, mas não do jeito indiscriminado que as pessoas estão usando hoje. Estão sendo indicadas hoje civastatina de uma maneira absurda. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E toda vez que dá, tem que dar uma coenzima Q10, porque senão você reduz muito Q10 e assim por diante, vai ter efeito colateral. Yolanda, doutora, quando me alimento, sinto muito cheio e fico com o estômago pesado, dores abdominais, fiz endoscopia e já pude ver que tenho uma pangastrite leve e pólipos, tenho 50 anos.
Pois é, tem que tratar a alimentação, tem que tratar a alimentação. Eu tenho um suplemento, tem vários suplementos, né? A gente tem o Mucosave, que melhora o muco, a espinheira santa também, que é o omeprazol natural, inclusive ele melhora essa mucina, que é esse muco que reveste o estômago, que ajuda muito também na gastrite. A gente tem alguns suplementos à base de gengibre, Gastrofor, Azafim, que melhoram muito essa motilidade para tirar esse empachamento, sabe? A digestão fica melhor. Excelente, ainda tem uma ação anti-inflamatória. Então, assim, dá para trabalhar muita coisa. Olha só, vamos falar de alimento? O que eu preciso? Eu preciso de fibras para essa mulher na menopausa que está apresentando esses sintomas. Fibras solúveis e insolúveis, tá? A fibra insolúvel é aquela que está na casca, nos bagaços, nas hortaliças cruas, nos vegetais mais crus. Para você que tem constipação, que não tem tanta fermentação, né, eu posso dar mais a alface, agrião, rúcula, trabalhar com cenoura crua, beterraba crua, o tomate, o pepino, tudo isso eu posso, erva doce, tudo isso é maravilhoso, são fibras cruas, o repolho, tudo dá para colocar, se você não tiver com gás, hein, pelo amor de Deus, que eu falei do repolho. Então, aí eu tenho, ou mesmo a casca da maçã, a casca da pera, eu posso trabalhar com tudo isso, a laranja, a mexerica, porque são fibras que vão melhorar o trânsito intestinal. Mas também tem algumas pessoas que, como fermentam muito, eu não dou tanta fibra insolúvel, eu dou mais a fibra solúvel, que é aquela que quando está na presença de água, ela vai formar um gel. E ela não fermenta tanto. E ela está presente mais aonde, gente? Na aveia, na quinoa, por exemplo, numa maçã cozida na casca da maçã, que é a pectina. Então, na chia, na linhaça, nas amêndoas. Então, essas fibras todas, elas formam um gel. E esse gel, ele é menos fermentativo e ajuda muitíssimo essa parte gástrica e intestinal, inclusive melhorando sua microbiota. Porque bactéria boa vive dessas fibras. Fibras são partes de alimentos que nós não digerimos, mas que são metabolizadas por bactérias boas para se proliferarem no nosso intestino. Além disso, elas também vão dar uma proteção na parte gástrica, elas também vão dar saciedade, elas vão modular os níveis glicêmicos, vão reduzir colesterol. Então são muito importantes e devem estar presentes sempre nas refeições todas. Então eu vou dar fibra solúvel e insolúvel no café da manhã, por exemplo, uma quinoa ou uma aveia ou uma linhaça. Eu vou dar uma fibra solúvel no almoço, que pode ser a salada, crua, cozida. Eu vou dar na lanche da tarde, através da amêndoa ou da chia também, ou do coco, que também tem fibra aí. E no jantar, através dos vegetais e legumes também. Então é fácil você atingir o requerimento de pelo menos 35 gramas de fibras ao dia. Isso eu preciso para as mulheres que estão nesse período com essas alterações. Só que lembrando, mulher que tem muitos gases e distensão, eu tenho que tirar as fibras que fermentam muito. Aí eu tenho que fazer uma dieta low food maps e sem tanta fibra que seja insolúvel, fibra crua, tá? E casca e bagaço, isso eu tiro, só para vocês poderem saber de uma maneira mais fácil. Além disso, eu preciso dar também alimentos que são fontes de probióticos. Se você puder tomar o iogurte natural, desnatado, vai te ajudar? Vai. Aquele com 2 ingredientes, gente. Não é para comprar aquele iogurte cheio de coisa. Não, é o básico. O básico funciona, é ele que vai funcionar para você. Tá? Se você não puder com a lactose, compre sem lactose, ponto. Isso se você digerir bem iogurte, não é para todo mundo, tem gente que não consegue. Aí você pode ir para o kefir. Kefir eu tenho de leite e de água, né? A gente tem até o kefir pronto hoje. Também é um alimento fermentado, porque esses alimentos fermentados são excelentes para a nossa microbiota intestinal. É saúde do intestino e é disso que eu estou falando, tá? Pode ser também o missô, só que não é sempre. Eu não gosto do missô, então não posso passar para todo mundo. Pode ser o kombucha, o kombucha. Também pode ser, tem pronto hoje, se você não quiser fazer, né? Esses alimentos fermentados também podem estar entrando no seu dia a dia, na sua rotina. Não precisa dizer que seja todos os dias, mas pode estar entrando. Posso fazer iogurte em casa.
né? Que seja uma coisa mais barata, enfim. Outra coisa super importante, gente, hidratação. A mulher esquece de beber água. Ela precisa, gente, a maior desintoxicação que você faça é se hidratando bem. A hidratação é fundamental para limpar essas mucosas todas, né? Aliás, quando você acorda de manhã, você tem que limpar primeiro a sua língua, né? Depois de limpar a sua língua, é que você vai escovar seus dentes para depois beber a água. A água é fundamental. Primeira coisa que você vai engolir de manhã é água. Se puder ser com limão, ótimo. O limão é para quem tem pouco suco gástrico. Quem tem muito suco gástrico vai fazer vinagre de maçã, tá? Essa é a diferença, entendeu? Pouco suco gástrico, limão, meio limão espremido. Ai, mancha o dente, põe com canudinho na boca, não tem problema, tá? E depois também enxaga o dente, qual o problema? Faz um bochecho e pronto. Aí, se eu tenho excesso de suco gástrico, vinagre de maçã orgânico, uma colherinha de chá, não precisa ser exagero também, né? E vai, às vezes eu faço paciente alterna, um dia outro, um dia água pura, mas tem que ser água. A água pelo menos 35 ml por quilograma de peso ao dia. Tem 60 quilos? Vamos ver quanto de água eu preciso tomar, doutora? 60 vezes 35? Ó, 2 litros e 100, certo? Então, vamos lá, gente. Tomando água, tá? Não vou falar de... como eu corrijo a alteração gástrica intestinal, desincho, desintoxico. A água é imprescindível, tá? Outra coisa, proteína. Proteína, vocês sabem que é dos alimentos, juntamente com a gordura, né, mais difícil de digestão. Ótimo. Eu posso deixar de comer proteína? Jamais nessa idade eu posso deixar de comer proteína, porque senão eu não sustento os meus músculos. E proteína são alimentos que se eu não consumir, eu não fabrico proteína. O nosso corpo consegue fazer carboidrato, mas não consegue fazer proteína e gorduras. Por isso que a gente tem proteínas essenciais, aminoácidos essenciais e ácidos graxos essenciais, porque são partes de alimentos, ou seja, de nutrientes, melhor dizendo, que a gente não consegue fabricar. Por isso que a gente dá esse título de essenciais. Mas as proteínas que eu vou dar para você comer, que está com alteração já gástrica intestinal, barrigão, estufada, são proteínas de fácil digestibilidade. Então, é o ovo para quem consegue tolerar digerir o ovo. Tem muita gente que não consegue. É o frango? Sim, vamos fazer frango, vamos fazer sem pele, vamos fazer o peixe, né? Então, são mais fáceis de você digerir. As leguminosas também têm bastante proteína, né? Proteínas vegetais, para quem não come proteína animal. Então, o que pode fazer? Você pode, mas dá estufamento, doutora, cozinha, deixa de molho, né? 24 horas, 12 horas, joga fora a água, cozinha com folha de louro, bate no liquidificador, peneira, você vai ter a proteína lá e você tirou toda a fibra. Pode ser feito desse jeito, né? Então, eu não posso deixar de dar proteína. Agora, outra maneira de eu dar proteína de fácil digestão, que inclusive foi uma pergunta que eu ia responder para a Thalia agora, ela falou assim, são as proteínas em pó. Por isso que eu dou muito colágeno proteico, aminoácidos essenciais. Para quem está com dificuldade de digerir, eles são excelentes. E eu consigo bater o requerimento de proteína quando eu dou essas proteínas em pó. Imaginem que um scoop de whey protein, nem todo mundo que está com alteração gástrica intestinal consegue digerir whey protein. Então, cuidado, né? Quem não consegue vai para colágenos proteicos, que é o Body Balance. Ou então vai para aminoácidos também que a gente tem hoje, aminoácidos essenciais. Tem vários, né? A gente tem da Essential, da Central Nutrition, vários produtos que já tem hoje no mercado disponíveis. Mas cada scoop tem 25, 30 gramas de proteína. Gente, essa quantidade é um bife. Eu posso tomar uma vez ao dia? Posso. Eu posso tomar 2 vezes ao dia? Pode. Qual o problema? Você vai ter uma facilidade para digerir, principalmente quando você estiver em crise de digestão. Mas não deixe de consumir as proteínas adequadas ao longo do seu dia, porque isso vai te fazer falta. O que eu tenho mais recebido aqui, gente, são mulheres que estão com sarcopenia, com enfraquecimento muscular. E quem começa a ter enfraquecimento muscular, perda de massa magra, começa também a ter um enfraquecimento ósseo na maioria das vezes. Já está com os hormônios baixos.
Ainda mais eu tô falando de mulheres que não estão fazendo reposição hormonal. Aí, nossa, o estrago é muito maior. Então, gente, não deixe de consumir proteína e pode ser consumido de diversas fontes, como eu acabei de mencionar. As gorduras boas sempre têm que ser consumidas, né? Porque elas são importantes também pra gente, pra nossa microbiota, para dar saciedade, para poder tá ajudando aí na absorção de vitamina A, D, E e K. Então eu preciso ter o abacate, o azeite de oliva, as sementes, as castanhas, são fundamentais. Também tem parte proteicas, tem fibras, tem cálcio, tem magnésio. Então assim, tem ômega 3, eu não posso deixar de dar para uma mulher todos esses nutrientes que estão presentes nesses alimentos. Mas só que às vezes eu tenho que dar de uma forma mais triturada. Por exemplo, as castanhas eu faço na forma de farinha ou bato no mix, né? Que fica legal, às vezes só dá uma triturada, fica gostoso para você pôr em cima de uma fruta. E eu não deixo de dar, porque às vezes ela não consegue digerir, né? Agora eu não tô falando de amendoim, gente, eu tô falando de amêndoas, eu tô falando que é rico em cálcio, inclusive de gergelim, semente de abóbora, de castanha do Pará, tô falando disso, tá? E nada com sal, viu? Não precisa. E chás, o que eu posso dar de chás que melhoram muito a parte gástrica e intestinal, gente? Muito, 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 muito. Espinheira santa, hortelã, erva doce, anis estrelado, gengibre. Esses 5 poderosos não podem faltar. Pode fazer mistura entre eles, né? Inclusive a Yolanda fala assim, me sinto cheia o tempo todo arrotando. Arrotar é porque tá fermentando aqui. É porque tá fermentando o estômago. Então, tem que ter um cuidado, que eu até vou falar mais para vocês, eu já vou adiantar. Tem que comer devagar, mastigar bem os alimentos, não tomar líquido na refeição, comer de uma forma fracionada. Para paciente que está com alterações gástricas intestinais, seja a gastrite, seja o refluxo, seja a disbiose, seja qualquer inflamação intestinal que eu acabei de mencionar, gente, tem que comer cada 3, 4 horas. Sim, seria melhor, principalmente com a gastrite, porque eu tenho que dar pequenos volumes. E às vezes, 1, 2 vezes por semana, eu faço um jejum para poder também dar um desconto, né? Descansar o aparelho digestivo. Então a gente pode fazer uma flexibilidade a nível de estratégias nutricionais, né? Então, assim, eu vou dar na maioria dos dias, uma dieta que tenha 6 refeições ao dia, ou pelo menos 5, que é o café da manhã, o almoço, o jantar e 2 lanches intermediários. Mas também tem dias que eu vou pular o café da manhã e deixo só o almoço da janta do dia seguinte, faz um jejum de 14, de 16 horas, né, para dar esse descanso também no aparelho digestivo. Depende de como vocês evoluírem, cada paciente tem uma resposta, tem uma tolerância, né? Se eu estou falando de uma síncope do vaso vagal, eu já não posso deixar, porque a paciente já tem pressão baixa, aí não vou deixar ela em jejum. Então vocês estão vendo que cada caso é um caso? Não dá pra gente fazer todo mundo igual, não tem protocolo para isso, tá? Não tem. E é lógico que esses chás tem que entrar, eu faço pelo menos o paciente tomar meio litro de chá por dia, vai variando, né? E as especiarias, cúrcuma, canela e gengibre, sempre eu vou usar. Alecrim, maravilhoso também, orégano também, porque eles são tudo antifúngicos, eles melhoram a microbiota, eles vão melhorar a produção, no caso do alecrim, de suco gástrico, o gengibre anti-inflamatório, a cúrcuma também excelente. Então isso também vai nos alimentos e nos suplementos, tá? Fiz esterectomia total aos 40 anos. Ai, Yolanda. Então você entrou numa menopausa precoce, né? Anaresende, é isso? Troquei o leite por leite vegetal e foi bom. É excelente, tá vendo? Porque às vezes você fala, só troquei o leite por um leite sem lactose, não resolveu. Não vai resolver mesmo. O ideal é fazer um leite vegetal. E o leite vegetal vocês podem fazer em casa com leite de amêndoa, leite de gergelim, um leite de inhame, de repente, dá pra fazer, leite de castanha, leite de coco, tudo isso dá pra fazer caseiro, viu, gente? Seria excelente. Mas também tem gente que não quer fazer e tem os prontos agora, né?
Que mais? Salete, insônia, tá vendo? Olha lá. Ixi, eu sei muito. A insônia, daí o que acontece? Acorda de manhã sem energia, faz más escolhas alimentares, começa a ter problema já gástrico-intestinal. Boa noite, doutora. Pode tomar vinagre de maçã por muito tempo? Siris, se você está tendo boa resposta, não tem o menor problema. Você não usa vinagre de maçã para temperar a sua comida? E você não vai... Eu só uso vinagre de maçã há anos e anos. E qual é o problema de usar vinagre de maçã? Sem nenhum problema. Agora, se você começar a ter sintomas, tomei... Gente, o corpo dá sinais, né? A gente tem que começar a aprender a respeitar e observar os sinais que seu corpo está dando. Se tomou água com limão ou água com vinagre de maçã, começou a te dar um desconforto, para! Não é para você, ou não está sendo legal para você naquele momento. Né? Ah, não, mas falaram que é bom, que é bom, que é bom. Vamos tentar outra coisa. Quantas vezes eu tive que parar, interromper? Quantos pacientes meus que não toleram, que não fazem bem. Gente, ovo não é bom? É, mas não é para todo mundo. Quem não consegue digerir o ovo não é bom. Tem gente que come o ovo e fica rotando ele 3 dias. Isso daí não, mas ovo é bom, eu vou comer? Não vai comer mais o ovo. Espera, dá um tempo, melhora a parte digestiva, daí volta a comer depois de um tempo. Vai comendo de pouquinho. Ah, comi meio ovo, daí vou comer o ovo inteiro, entendeu? Então, quando der um problema num alimento, vocês param, interrompam, não consome ele naquele momento. Aí espera, aí volta com ele, mas em dosagens pequenas, em menores porções, e vê se vai conseguir ou não digerir ele naquela porção, tá? É desse jeito, é isso mesmo. Absurdo. Tararara. Vamos ver quem tá aqui. Deixa eu ver. Boa noite. Aqui, eu tenho muitos gases. Então, Yolanda, gases está fermentando, né? Chá de erva doce é ótimo para você. Mas lembra do que eu tô falando, tá? Presta atenção que vocês estão comendo, mastiga bem. Agora, gente, tem que tirar alimento irritativo, alimento que vai fazer mal para essa saúde gástrica e intestinal. Aí eu tô falando bebida alcoólica, refrigerante, o café, suco de caixinha, embutido, frituras. Será que eu preciso falar que isso faz mal para vocês? Eu não acho. Eu acho assim, olha, vamos parar para pensar. Na nossa idade, eu tô bem mais velha que vocês, grande parte aí tem 40, 50 anos, eu tenho 64, hein? Veja bem, na nossa idade, ou a partir dos 50 anos, com a maturidade, a gente tem que aprender uma coisa, gente. Não tem que ter muito, é gostoso. Não, é necessário. Não tem que ter muito mimimi. Tem que comer e pronto, é isso que tem que comer. E você começa a despertar até um gosto depois, um prazer em comer esses alimentos, que talvez antigamente você não tivesse o hábito, justamente porque não comia, não tinha prazer justamente porque não comia. Porque você começa a se sentir tão bem com a mudança de hábito alimentar, que você fala, puta, você não é que eu tô gostando de comer essas sementes, não é que eu tô gostando de comer esses legumes, não é que eu tô gostando de comer essas frutas. Né? Por quê? Porque o paciente fala, nossa, eu tô outra, minha digestão tá legal, olha, minha barriga tá enxutinha, meu estômago, eu tô digerindo bem. Então, o que é melhor? Vamos pôr na balança? O que é mais legal? Vocês comerem esses alimentos esdrúxulos aqui, essas porcarias, né? Fritura, empanados, salgadinho e por aí afora, e se sentir mal pra caramba. Tem gente que até toma Coca-Cola para rotar, olha só que desconforto que tem, olha que argumento que usa, né? Porque Coca-Cola até desentope pia, entre outros problemas, mas imagine como ela é ruim, imagine o que ela faz na hora que você engole. Então, o que acontece? O que é melhor? Você continuar comendo esses alimentos e ter todos esses desconfortos, porque o prazer do alimento só fica enquanto tá na tua boca. A hora que você engole, azar é seu. E teu corpo, gente, é sua morada. Você tem que cuidar dele até o resto da sua vida, até quando Deus quiser. E se você cuidar mal do seu corpo, quem vai sentir a penalidade por isso é você. Eu vejo gente se chicoteando, né? Se chicoteando literalmente, se judiando.
E aí vai ter todos e mais um pouco de problema. Então para pensar o quanto vocês estão fazendo carinho, cuidando da sua morada ou não. Então às vezes o alimento pode até não ser gostoso, né? Um chá de boldo, gente, é horrível. Ah, mas e daí tomar uma xícara de chá de boldo se precisar? Né? Ah, eu detesto comer chuchu. Bom, e daí? Vamos fazer um creme de chuchu. Aliás, deixa eu falar uma coisa das frutas que me veio na cabeça. Agora eu até vou fazer um post disso. Por exemplo, as frutas, quando você está com muita alteração gastrointestinal, eu tiro as frutas cítricas, até porque se você tem gastrite, também seria interessante. Num primeiro momento, tirar as ácidas, né? Abacaxi, laranja, mexerica, às vezes até o kiwi, que embora ele é maravilhoso, mas tem gente que não tolera, né? E aí você pode até cozinhar as frutas para ter melhor digestão. Maçã cozida com canela, uma pera cozida com cravo e canela, né? Uma banana assada. Isso fica maravilhoso, gente. Você vai digerir muito mais facilmente, tá? Bom, de suplementos, o que eu posso dar? Enzimas digestivas, um blend, a glutamina, o zinco é imprescindível para o intestino, a cúrcuma na forma de suplemento, a quercetina que está presente na maçã, mas ela é ótima para o intestino, é excelente também, eu dou um suplemento disso. Os probióticos, mas às vezes eu dou na forma de biomamps, tá? Que eles vão melhorar muito o sistema imunológico, tá? Porque são probióticos mortos, vamos colocar assim. O ômega 3, sem dúvida nenhuma. Magnésio, que ajuda muito, né? Principalmente mulher que tem constipação intestinal. A vitamina D, com a vitamina K é importante. Vitamina A também é super importante, né? Se tiver a questão de já osteopenia, osteoporose, eu vou pensar também no cálcio. Mas o cálcio de algas para não dar constipação. Fitoestrógenos, né, para a gente amenizar os sintomas da menopausa, então as isoflavonas. Hoje a gente tem hormona, tem hormonelle, que também são suplementos muito interessantes para mim dar para as mulheres que não fazem reposição hormonal, né? E as tinturas, que eu já falei para você, tintura de espinheira santa, de funcho, de guaçatonga, de alecrim, de camomila, tudo isso. Aliás, o chá de camomila também é muito bem-vindo. Tenho também, é que eu vou falar os nomes, é lógico que vocês não podem, tem que ser tudo isso daqui, tem que ser prescrito, né? O Gastrofora, Zafin, Microbiomex, Biointestil, Guardium, Colágeno Gut. Olha quantas e quantas coisas que eu posso fazer para o paciente que tem alterações, para vocês, mulheres, melhorarem essa parte gastrointestinal nesse período que já é difícil. Se tiver alteração gastrointestinal, piorou, né? E, logicamente, a atividade física, sem dúvida nenhuma, modular estresse, ter rotina, né? Fazer com que haja uma melhor qualidade de sono, sono mais reparador. A gente tem muitas coisas hoje para melhorar sono, o magnésio, vitamina B6, a melatonina, né? Tem o triptofano, dou muito isso para melhorar o sono das mulheres e elas conseguirem dormir melhor e conseguir ter menos sintomas aí durante o dia. E eu fiz algumas receitas, né? Para você poder utilizar esses alimentos todos. Vou só... o ômega que a Maria falou aqui, antes de falar sobre uma das receitas, depois eu explico para vocês se vocês quiserem mais receitas. A Maria fala assim, doutora, indique um ômega 3, obrigada. Ômega 3, gente, tem que ter sempre aquele selinho da IFOS, que é um selo de qualidade, tem que estar no pote escuro, tem que ter a vitamina E para não oxidar. E eu gosto muito, sem conflito de interesse, sem nada a ver com essas empresas, mas o que eu prescrevo mais é da Essential Nutrition, Pura Vida, da Pura Vida, da Central, não, da Vitafor, que também é excelente e tem um custo-benefício bom, da BioBalance, também é excelente, da True Source. Então são todas marcas super reconhecidas que você vai estar bem servidas com todos esses ômegas, tá? Uma pessoa muito inflamada pode comer sementes? Yolanda, depende. As sementes, elas têm ômega 3 para desinflamar, mas se você tiver com muita alteração gastrointestinal, ou eu dou na forma de farofa, ou então eu vou fazer uma hidratação nela e vou fazer tipo um requeijão de amêndoa, por exemplo,
Fica legal. Hidrata primeiro a amêndoa, aí ela hidratou, já amoleceu bem, aí joga fora aquela água, aí eu bato no mix com um pouquinho de azeite, um pouquinho de alecrim ou de orégano, aí você fica uma pastinha de amêndoa, aí talvez assim você consiga comer um pouquinho. Então, sempre assim, pensando, porque é uma gordura, é fonte de gordura, e às vezes você não tolera nesse momento que você tem crise, às vezes está na crise, né, de problemas digestivos, mas são super bem-vindas. Mas a gente pode introduzir de diversas formas. Tomar ômega, lógico, eu já falei do ômega aqui, ó. Regina, estou na menopausa e tive trombose. Tomou xarelto, doutora, mais ando com a bateria, às vezes estou com o colesterol 300, pode ser colesterol ou a minha tireoide está descontrolada. Ah, Regina, aí eu tenho que consultar você, não dá para mim te dar um diagnóstico assim, de uma coisa tão grave, né? O ideal seria marcar a consulta. Gente, consulta eu faço presencial e faço online, então não tem fronteiras mais, eu falo que não tem distância, você querendo se cuidar, né? A gente tem vários planos trimestrais aí, tanto o plano de gastroenterologia, como também o plano trimestral sem ter problemas e alterações gástricas. Às vezes você precisa, só porque você precisa de 3 meses, uma assistência melhor. E aí você tem um valor muito mais acessível do que pagar 3 consultas avulsas. Enfim, gente, eu atendo todos os dias aqui. Então, por isso, vocês fiquem à vontade se vocês precisarem de minha ajuda. O que eu faço nas lives é dar ideias para orientações, mas são orientações gerais. Quando eu faço o cardápio, quando eu atendo, eu vou avaliar o todo, exames todos, são várias perguntas, é 1h30 no mínimo de consulta para montar o cardápio para vocês, tá? Receitas e suplementos e tudo mais. Então é um trabalho bem amplo, não é fácil, tá? E não é tão simples assim. Bom, vou só falar para vocês, por exemplo, ó, uma receita que vocês podem ter, por exemplo, uma papinha de aveia com fruta e linhaça. Olha só que legal. Anotem aí, tá? Tenho 2 minutinhos. 3 colheres de sopa de aveia em flocos ou farelo de aveia. Para quem não pode glúten, compra sem glúten. 200 ml de bebida vegetal. 1 colher de chá de linhaça triturada. Meia maçã ou pera picada e canela a gosto. Então você vai cozinhar a aveia no bebida vegetal. Depois você adiciona a maçã ou a pera picada por mais 2 minutinhos. Finaliza com a linhaça, põe por fim a linhaça para ela também formar aquele gel. E aí você polvilha a canela e come. Pode comer quente ou frio. Essa é uma das receitas que você pode usar aí ou no café da manhã ou no lanche da tarde. Se você quiser deixar ela mais proteica, é só colocar um scoop de proteína em pó. Porque a bebida vegetal não tem proteína, tá? Ela é pobre em proteína. Ou então tomar a parte, também pode ser feito isso, ok? Ou então não, quero comer esse mingau e quero comer um ovinho mexido. Legal, pode ser também uma opção. Então, eu desenvolvi algumas receitas e se depois vocês quiserem, e tá tudo no meu e-book de menopausa. Então, o e-book a gente tem aqui na minha loja virtual, tem à venda no www.equilibrionutricional.com.br. É um e-book que tem várias receitas para menopausa, inclusive essa e outras tantas, que vocês podem adquirir esse e-book com preço super acessível entrando na minha loja virtual, tá? Se vocês tiverem dificuldade, é só entrar no link da bio, ou então mandar um WhatsApp para mim, ou mandar um direct, ou mandar seu contato, que eu ajudo vocês, a minha secretária ajuda a vocês adquirirem os e-books. A gente tem vários e tem da menopausa com várias receitas, ó, sopa de legumes com gengibre e cúrcuma. Isso eu tenho também para essa, que dá toda essa, amarra tudo isso que eu acabei de falar com vocês, para quem tem essas alterações gástricas e intestinais. Smoothie de kefir com frutas vermelhas, iogurte natural com mamão, uma omelete aqui de espinafre e lógico que eu respondi todas essas perguntas já, né? Colágeno e creatina, tenho que dar intervalo ou tomo direto? Não, pode tomar direto, não precisa dar intervalo não, tá? E, enfim, a Thales Salvina eu já respondi para você também, certo? Bom, gente, um beijo grande, espero ter ajudado, que eu quero gravar essa live. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu?